Observe essa frase em português. Os sapatos da menina estão na casa. Agora compare com a forma de passar essa informação em finlandês. Tytön kengät ovat talossa. Perceba que no português expressamos a relação entre o sapato e a menina, ou entre o verbo estar e a casa, com uma palavra adicional. O morfema que indica a relação é de certa forma independente, uma palavra por si só. Já em finlandês não. A relação entre a menina e o sapato está apresentada dentro da própria palavra para menina. E da mesma forma, a relação entre estar e casa está representada dentro da palavra casa. Isso é o que diferencia estruturas consideradas mais analíticas, como a do português, onde as relações gramaticais são expressas por morfemas independentes, de estruturas consideradas mais sintéticas, como a do finlandês, onde as relações gramaticais são expressas por morfemas presos a outras palavras. Esses morfemas separados expressando as relações são comumente chamados de aposições. Você talvez esteja familiarizado mais com o termo preposição, que se costuma usar no português, porque no português as aposições aparecem antes da palavra cuja relação mostram, por isso preposição. Mas uma aposição também pode acontecer depois, ou dos dois lados. Enfim, a aposição é um termo mais neutro e vamos usá-lo por aqui. Mas você pode considerá-lo um sinônimo de preposição se for mais conveniente para você. Enquanto línguas mais analíticas costumam representar as relações gramaticais usando aposições, as mais sintéticas costumam usar casos gramaticais, como é o caso do finlandês. Em geral, não é muito comum que aposições e casos gramaticais ocorram juntos na mesma língua, mas isso é bem frequente nas línguas indo-europeias. Veja essa mesma frase em latim. Calcei puellae in domo sunt. Veja como a relação de posse é expressa de forma sintética usando um caso gramatical, como no finlandês, e não de forma analítica com uma aposição, como no português. Por outro lado, a relação de lugar inclui ao mesmo tempo uma aposição e um caso gramatical, algo quase que sintético e analítico ao mesmo tempo. Essa mistura de aposições e casos gramaticais é comum em línguas indo-europeias e pode ajudar a explicar como aposições evoluem. De fato, o proto-indo-europeu e línguas descendentes dele, como o latim clássico e o grego pré-clássico, nos ajudam a perceber que aposições são farsantes. Sim, elas não existem, são apenas outras palavras fingindo ser algo especial. Ou pelo menos é assim que elas surgem. Vamos entender isso usando as línguas indo-europeias como nosso primeiro exemplo. Veja o caso da palavrinha epi ou epi em grego. Ela pode ser traduzida geralmente como se fosse algo significando em cima ou perto. Encontramos descendentes dela em várias palavras do português, como epifania, epiderme, epiceno, epígrafe, epidemia. Pois bem, vamos a algumas frases de exemplos da Ilíada e da Odisseia. Elutepi psuché Agamemnonos. Chegou perto a alma de Agamenon. Podemos considerar a palavra epi aqui como simplesmente um advérbio, certo? Ela está modificando o verbo chegar, chegar perto. Veja esse outro exemplo agora. Aletreuosi mules epimelopa carpon. Moem a mó em cima, o amarelo grão. Novamente, epi funciona aqui como um advérbio, mas aqui está indicando mais uma posição onde a ação de moer está acontecendo. É em cima da mó, sobre a mó. Enquanto em português consideramos uma palavra como sobre ou a expressão em cima de como preposições, aqui a mesma função é desempenhada por um mero advérbio. Perceba que a ideia de que a mó é o lugar está desempenhada pelo caso dativo, que em português traduzimos com a preposição a ou para. Olekontai neusin epi glaturesin. São massacrados aos navios ocos em cima, ou ao pé da letra, são massacrados aos navios em cima, ocos. Perceba que o adjetivo ocos, apesar de estar descrevendo navios, não está lado a lado com ele. Em português isso é inconcebível. Imagina falar algo como eu moro verde na casa. Simplesmente não dá. A gente precisa deixar o adjetivo e o substantivo sempre juntos. Mas em grego antigo isso não era necessário. Como as duas palavras, navios e ocos no exemplo acima, estão declinados da mesma forma, nesse caso no dativo plural, fica claro que a coisa que o adjetivo ocos descreve são os navios. A mesma coisa podia acontecer em latim. Veja esse exemplo. Patulae recubans sub tegmine fagi. Reclinando embaixo da cobertura da ampla faia. Veja que o adjetivo ampla está no começo da frase e o substantivo que ele descreve, faia, está no fim, no extremo oposto. Novamente isso é inconcebível em português, mas super comum nas línguas indo-europeias antigas, justamente porque o caso gramatical era suficiente para manter a conexão entre os termos. Isso valia para basicamente qualquer nome ou verbo, ou seja, substantivos, pronomes adjetivos e verbos podiam ser deslocados para qualquer lugar na frase sem problemas, porque a flexão das palavras, ou seja, os casos gramaticais nos nomes e as conjugações nos verbos, deixavam claras as relações entre os itens.
Mas um tipo de palavra não podia ser jogada de qualquer jeito na frase, os advérbios. Advérbios não flexionam, então sua relação com os demais elementos da frase pode se perder dependendo de onde eles são colocados. Como consequência, eles sempre aparecem imediatamente antes ou imediatamente depois do termo que modificam. Nesse exemplo do latim, o sub, embaixo, se refere à cobertura da faia, então precisa estar imediatamente antes ou depois da palavra cobertura. Se eu dissesse algo do tipo sub patulae recubans tegmine fagi, a frase poderia ser entendida como significando reclinando da cobertura embaixo da ampla faia. Vemos a mesma coisa nos exemplos do grego que acabamos de ver. A palavra epi aparece sempre imediatamente antes ou depois da palavra que modifica. Chegou perto, a mó em cima, ou seja, em cima da mó. Aos navios ocos em cima, ou seja, em cima dos navios ocos. Em grego arcaico era igualmente comum que esses advérbios aparecessem antes ou depois de uma palavra que modificam. Veja esse outro exemplo. Pleon oinopa ponton epi. Navegando o mar cor de vinho em cima. Pleon epi oinopa ponton. Navegando em cima o mar cor de vinho. A ideia era a mesma, independente de o advérbio estar antes ou depois. Ainda temos construções similares a isso em português, como quando dizemos ele caiu escada abaixo. Mas na época clássica e posteriormente foi se tornando mais e mais comum colocar esse advérbio numa posição antes do nome, uma pré-posição. E o mesmo aconteceu em latim. Assim, essas construções de advérbio mais nome foram se consolidando tanto, formando um tipo de sintagma específico, que passamos a ver tais advérbios como algo diferente que decidimos chamar de pré-posição. E em línguas românicas modernas, onde os casos gramaticais se perderam totalmente, essa pré-posição se manteve como o único elemento que indica a relação gramatical dos elementos da frase. E é dessa forma que uma língua sem preposições como o proto-indo-europeu se tornou uma família de línguas com milhões delas. Tudo culpa de advérbios que decidiram passar a se chamar de outra coisa e mataram os casos gramaticais no caminho. Mas aposições também podem evoluir de outras maneiras. Verbos são outro grupo que ama se passar por preposições. Agora, o que eu amo é ver vocês dando apoio a esse canal para que ele continue trazendo conteúdo novo. Uma forma de fazer isso é se tornando um membro do canal. Como agradecimento, você tem acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados, prioridade de resposta dos comentários e possibilidade de me consultar para dúvidas e, dependendo do nível, acesso a grupos de WhatsApp e conteúdo exclusivo. Confere lá. Uma língua da qual todas as aposições possuem origem em verbos é o chinês. Vamos ver alguns exemplos do mandarim. Taichi yuo tong cai. Ele sempre está junto me acompanhando. Ou seja, ele sempre está junto comigo. O morfema yu, sublinhado na frase, é um verbo originalmente significando acompanhar, seguir, aproximar-se de. Como vemos, é um verbo se passando por preposição. Quando estamos com alguém, estamos acompanhando alguém. Veja mais um exemplo. Posso fazer algo servindo você? Ou seja, posso fazer algo por você? Posso fazer algo para você? Quando fazemos algo para alguém, fazemos servindo alguém. E mais um exemplo. Yaopei Taonan, cruzando o norte, alcançando o sul. Ou seja, de norte a sul, ou pelo norte até o sul. Aqui temos dois verbos funcionando como preposições. O verbo cruzando, atravessando, que desempenha a função da preposição por ou de, indicando origem, e o verbo alcançar, alcançando, que desempenha a função da preposição a, para, até, indicando o ponto final de um deslocamento. O mandarim é uma língua sem casos gramaticais, o que torna mais complicado que advérbios adquiram uma função de aposição. Pois bem, agora você já sabe como surgem aposições. E casos gramaticais, como eles aparecem nas línguas? Isso a gente vai discutir em outro momento. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o vídeo quando sair, hein? Além de se tornar um membro do canal aqui no YouTube, você pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se se for mais conveniente para você. Ou se você não puder se tornar um apoiador regular, ainda pode contribuir fazendo um Pix ou um Valeu Demais. Ou pelo menos ajude com seu engajamento. Deixe sua curtida, comenta aí embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. E me segue lá no Instagram também. Até mais!